A morte sempre foi um grande mistério para todos nós, que muitos temem e que outros nem tanto. Muitos dizem que apenas o corpo morre, mas que a consciência não. Bom, existe uma situação em que relatos comprovam que a morte realmente é apenas do corpo. A morte não é mais a mesma. Hoje, um coração parado não significa que seu dono vá necessariamente passar para o outro lado. Graças a uma série de procedimentos médicos e um aparelho chamado desfibrilador, uma parcela razoável de pacientes dados como mortos tem sido ressuscitado nas UTIs do mundo afora. Várias dessas pessoas têm histórias para contar. São histórias que desconcertam a ciência com perguntas muito difíceis e que só agora começam a ser respondidas. Muitos dos que estiveram na fronteira da morte, algo entre 6 e 23%, relatam experiências místicas. Túneis que terminam em luzes celestiais, encontro com seres igualmente luminosos, memórias de uma consciência descolada do corpo físico, uma sensação indescritível de paz. Essas lembranças, não raro, incluem descrições detalhadas de fatos ocorridos entre a morte e a ressurreição. Coisas que, diz a lógica dos vivos, não poderiam ser recordadas por pessoas com atividade cerebral nula. A veracidade desses relatos, embora ser muito impressionante, nunca pôde ser provado experimentalmente. Mas os pontos comuns e substanciais a todas as narrações trouxeram a certeza de que se tratava de algo além de mentiras ou delírios. Como é cientificamente inadmissível ainda hoje que mortos tenham qualquer experiência, as estranhas ocorrências foram batizadas de experiências de quase morte, EQM, termo cunhado pelo médico americano Raymond Jr., pioneiro no estudo do assunto. A primeira obra de Mundy sobre EQMs, A Vida Depois da Vida, foi publicada 30 anos atrás. Nela, pesquisa de campo, o autor catalogou diversos casos impressionantes de relatos de pessoas que passaram por esse tipo de experiência, mas foi ridicularizado na época. A situação começou a mudar na virada do milênio. Sem ligar para a rejeição da academia, uma dezena de corajosos pesquisadores dos Estados Unidos e da Europa entrou de avental e tudo nesse pântano entre a ciência, a religião e a filosofia. Seus trabalhos detectaram os processos cerebrais que denotam os eventos da experiência de quase morte. E mais, fornecem indício de que a luz no fim do túnel talvez seja para todos na hora derradeira. Isso não é pouca coisa, mas faltam ainda encaixes essenciais para que o quebra-cabeça faça sentido. Se não foi encontrada nenhuma prova da existência da vida além túmulo, também não se acharam provas que ela não existe. Falta descobrir o que é a luz, decifrar o que nos reserva a morte. Para isso, a ciência vai ter de entrar mais fundo no pântano e, quem sabe, expandir suas próprias fronteiras. Indescritível é o adjetivo que mais aparece nos relatos de EQMs. A experiência é inefável, impossível de ser reproduzida com fidelidade em palavras. Ao que parece, a comunicação flui sem linguagem. Os sentidos não atuam do jeito regular e nada se assemelha muito às coisas deste mundo. Apesar da dificuldade em verbalizar a experiência, os relatos de EQMs são muito mais claros e detalhados que as narrativas de sonho ou de alucinações por drogas. Os depoimentos são semelhantes, mas nunca iguais. Algumas pessoas flutuam sobre o próprio corpo e observam o trabalho dos médicos. Outras são guiadas por parentes mortos até uma luz brilhante. O túnel, descrito por tantos, assume formas diversas. A maioria diz ter visto um túnel longo e escuro, mas outros os descrevem como um caleidoscópio ou um túnel em ladrilhos coloridos, afirma o médico britânico Sam Parner, da Universidade de Cornell, em Nova York. Essas ocorrências acontecem com quase todos indistintamente, mesmo aquelas pessoas que temem arder no inferno, experimentam a EQM, e também algo descrito como paz, serenidade ou bem-estar. Isso foi observado até em suicidas que são ressuscitados, afirma José Zacarias Souza, professor de filosofia que integra um grupo interdisciplinar da PUC São Paulo. Esses pacientes aprendem a valorizar a vida, não tentam se matar novamente. Qualquer um que tenha sobrevivido a uma EQM volta transformado, passa a agir de forma mais solidária, desprendida de valores materiais. O medo da morte evapora. Para Susana Herculano Ozel, isso é uma postura sensata dos que escaparam de morrer por um fio. Eles ganharam uma segunda chance, afirma. Só que nem todos dão o mesmo valor a essa chance. É o que sugere um estudo feito na Holanda, publicado em 2001 na revista médica inglesa The Lancet, pela equipe do cardiologista Pim Van Lommel. Ele acompanhou sobreviventes de paradas cardíacas por 14 anos,
Quem recordava uma EQM apresentou mais mudanças positivas de atitude do que aqueles que não se lembravam do período em que estavam mortos. E o Loeb Britton, que trabalha com pacientes terminais, afirma que a transformação pouco tem a ver com religião. Pessoas muito religiosas deixam de ir à igreja depois de passar por uma experiência de quase morte. Em um número muito grande de casos, os relatos são de encontro com seres de luz amorosos e acolhedores, mas, em alguns casos, há experiência com lugares e seres desagradáveis. Entretanto, o mais surpreendente dessas experiências é muitos pacientes relatarem total consciência no momento em que estão sendo atendidos pelas equipes médicas. Muitos relatam com acerto assombroso todos os atos e até conversas das equipes médicas que os socorrem, o que seria impossível para uma pessoa em estado de coma, sem batimentos cardíacos e sem atividade cerebral. Não teria como esses pacientes saberem das atividades e conversas dos médicos e enfermeiros nesse exato momento. E mais, esses relatos são cheios de detalhes, com alguns pacientes descrevendo até o formato da sala e instrumentação. Algo impossível para quem está em coma e principalmente para quem nunca esteve no local. Muitos relatam nesse momento flutuarem acima da mesa de cirurgia onde estão sendo atendidos e visualizam todas as atividades que está acontecendo no momento. As experiências de quase morte não se encaixam na descrição feita por quase nenhuma doutrina em particular. Fica difícil, portanto, tentar explicá-las a partir da religião. Vejamos se a ciência consegue. Gente transformada pela luz. Parece ficção New Age de procedência genérica. Mas essas pessoas estão aí e não são poucas. Elas não levariam vantagem nenhuma em mentir. Talvez muitos não relatem suas visões com medo de serem taxados como loucos, diz a psicóloga Maria Júlia Kovacs, coordenadora do Laboratório de Estudos sobre a Morte em São Paulo, USP. Podemos não explicar essas experiências, mas não dá para negar que elas existem de fato. Se existem, devem ser estudadas. Eis uma tarefa espinhosa, pois as experiências de quase morte são totalmente subjetivas e dificílimas de descrever. O volume da literatura médica sobre o assunto é muito pequena, e nem poderia ser diferente. Há um tabu muito grande sobre o tema. Apesar de alguns pesquisadores enxergarem referência à EQM na obra de Platão ou em lendas indígenas, ela só ficou relativamente comum na década de 1950. Foi quando a ressuscitação cardiopulmonar começou a se tornar um procedimento eficiente, salvando várias vidas que antes seriam dadas como perdidas. Pesquisa feita em 1982 pelo Instituto Gallup dos Estados Unidos, até hoje a melhor referência que se tem sobre a ocorrência de EQMs. Os resultados espantam. Aproximadamente 8 milhões de pessoas, ou 4% da população americana, teriam experimentado sensações místicas de quase morte. E quem seriam essas pessoas? Gente com saúde mental em ordem, ou que já descarta a hipótese de loucura pura e simples. Gente de formação cultural e religiosa muito diversa, o que elimina a possibilidade de um fenômeno localizado em algum estrato social. A neurociência sustenta que toda explicação de uma EQM se encerra no cérebro, não conseguindo ir além. A transcendental, rechaçada pela maioria da comunidade científica, aposta na existência de uma consciência atuante fora do corpo físico. Embora hoje bem mais estudada do que há décadas passadas, a EQM ainda é um mistério. Os cientistas não comprovam, mas também não conseguem refutar a vida após a morte, pois a EQM é um dos indícios mais fortes com relatos substanciais que comprova que algo existe além do corpo físico e que merecia, por parte da ciência, um estudo mais sério. Mas cá para nós, vamos analisar esta questão friamente, sem pender para nenhum lado, nem para o lado científico e nem para o lado religioso. A maioria de nós tem instintivamente dentro de si que algo sobrevive à morte do corpo. Mesmo aqueles ditos materialistas também trazem essa sensação interior. Eles não acreditam na vida após a morte, mas no fundo também não acreditam que terminarão no nada. E o fato desses muitos relatos dizerem que existe algo além do corpo físico mostra que essa sensação interior é real. Mas não são meros relatos, são relatos com riquezas de detalhes, que mostram, acima de tudo, situações que os pesquisadores, mesmo aqueles mais céticos, não conseguem explicar e nem refutar. Enquanto a ciência não se despir de seus tabus seculares, que impede a mesma de analisar esse tipo de assunto sem ser parcial, ela nada vai encontrar. Ou vai encontrar, mas vai dar uma explicação totalmente diferente do que mostra determinado fenômeno. A ciência e os cientistas têm que ser, acima de tudo, imparcial. Enquanto assim não for, não será realmente ciência, mas pseudociência.
Um forte abraço a todos. Deixem uma curtida nesse vídeo e compartilhe o mesmo para ajudar o canal a crescer. Conhecimento é fundamental na construção de um mundo melhor.